Esse livro quase desapareceu. Ele foi removido, ignorado, esquecido por séculos. Mas ele descreve algo que muda completamente a história do mundo antigo. Anjos que desceram à terra. Gigantes que nasceram dessa união. E um segredo que teria provocado o dilúvio. O nome desse texto é Livro de Enoque. E o que ele revela não aparece na maioria das Bíblias modernas. O livro de Enoque é um texto judaico antigo. Acredita-se que foi escrito entre 300 a 100 a.C. Ele é atribuído a Enoque, sim. O mesmo Enoque, mencionado brevemente em Gênesis, mas aqui está o detalhe curioso. Enquanto Gênesis dedica apenas alguns versículos a Enoque, esse livro inteiro afirma conter visões detalhadas que ele recebeu dos céus. E durante séculos, esse texto foi considerado importante por comunidades judaicas e cristãs primitivas. Inclusive, ele é citado na Epístola de Judas no Novo Testamento. Então por que foi removido? Segundo o livro de Enoque, 200 anjos chamados vigilantes desceram à terra. Eles observaram a humanidade e desejaram as mulheres humanas. Eles fizeram um pacto. Desceram ao Monte Hermon e quebraram a regra celestial. O resultado, uma geração híbrida. Gigantes, chamados de Nephilim. Esses seres não eram apenas grandes. Eles eram violentos. Corromperam a terra. Consumiram recursos. E espalharam caos. Agora, pense. Em Gênesis 6, existe uma passagem misteriosa que fala dos filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens. Mas o texto bíblico é extremamente curto. Já Enoque detalha tudo. Nome dos anjos. Juramento coletivo. Conhecimentos proibidos ensinados à humanidade e metalurgia. Armas, astrologia, encantamentos. Segundo livro, a humanidade não caiu sozinha. Ela foi ensinada. Aqui está o ponto mais perturbador. O dilúvio não teria sido apenas punição pelo pecado humano, mas uma tentativa de eliminar a corrupção genética causada pelos vigilantes. Os gigantes devoravam humanos, e quando faltava comida, se voltavam uns contra os outros. A terra estava cheia de sangue. Segundo Enoque, os arcanjos denunciaram isso diante de Deus, e a sentença foi decretada. Os vigilantes seriam aprisionados, os gigantes seriam destruídos, e a terra seria purificada pela água. Isso muda completamente a narrativa tradicional. O dilúvio deixa de ser apenas moral e passa a ser estrutural. Uma reinicialização. Enoque também afirma que esses anjos ensinaram segredos perigosos. Azazel teria ensinado forjar armas, fabricar espadas, criar armaduras. E outros ensinaram magia, astrologia, manipulação espiritual, ou seja, a tecnologia teria origem celestial, mas não autorizada. Isso levanta uma pergunta desconfortável. O avanço humano foi realmente natural? Ou herdamos algo que não deveríamos ter recebido? O livro de Enoque não entrou no cânon oficial da maioria das igrejas, exceto na Igreja Ortodoxa Etíope. Por quê? Possíveis razões: forte ênfase em anjos rebeldes, cosmologia complexa, narrativa detalhada demais sobre o mundo espiritual. Alguns estudiosos acreditam que o livro foi excluído porque sua teologia era difícil de harmonizar com outras tradições. Outros acreditam que era simplesmente popular demais e perigoso demais. Curiosamente, mitos de gigantes aparecem em várias culturas antigas. Civilizações diferentes falam de seres híbridos, deuses que desceram do céu. Conhecimento proibido entregue aos homens. Coincidência? Ou ecos de uma tradição muito mais antiga? Se o livro de Enoque estivesse na Bíblia moderna, sua visão sobre o mundo espiritual seria a mesma. O dilúvio teria outro significado, e os filhos de Deus seriam apenas metáfora ou algo mais literal. Existe um dossiê completo, com os principais trechos e explicações históricas organizadas. Se você quiser acessar o relatório detalhado, ele está no link da descrição. Agora me responde: você acredita que o dilúvio foi apenas punição ou correção de algo que saiu do controle?